Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, tudo bem com vocês? O episódio de hoje é mais que especial. É uma conversa com um querido amigo e uma das lideranças mais influentes dos setores de distribuição, comércio e serviços do Brasil. Um cidadão poços-caldense que recebemos com muita honra. Seja bem-vindo, Leonardo Severini. Oi, Fábio, muito bom dia. Obrigado primeiramente aí pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui na tua casa, na casa de todos aí que estão proporcionando para nós esse espaço, essa experiência, o Donizete, o Rodrigo. Fico muito feliz de estar aqui na casa de vocês, de ser convidado. E é um prazer estar contigo também, conversando um pouquinho sobre a vida, né, Fábio? Não só sobre o dia a dia da minha atividade, das entidades até que eu lidero hoje, mas assim, de estar falando sobre a vida também, sobre família e sobre um pouquinho de prazer também. Com certeza. E também como um cidadão autêntico poços-caldense, né? Que tanto orgulho. Com a mais absoluta certeza, né? Eu morei até um pequeno tempo aí fora de Poços de Caldas, mas eu nunca consegui me desligar dessa cidade aqui que eu moro desde que eu nasci, né? Então, para mim é uma alegria muito grande estar podendo promover Poços de Caldas para o Brasil e para todos os lugares que eu vou aí, no sentido assim de mostrar os benefícios de se estar aqui em Poços de Caldas, né? Eu brinco até que quem mora em Poços de Caldas tem uma expectativa de vida ampliada aí de 5 a 10 anos, né? No mínimo. No mínimo. Leonardo, eu chamo você de Léo, né? E antes das perguntas, eu quero dizer uma coisa para você. O vinho para a gente, porque o nosso podcast ele é dividido em 4 blocos. Claro. O primeiro bloco é o vinho, o segundo bloco a gastronomia, o terceiro o turismo e o quarto a economia da cidade. Porque Perfeito. a gente fala que o vinho ele fortalece a gastronomia fortalece o turismo e o turismo fortalece a economia da cidade, então o vinho fortalece a economia da cidade. E é um ciclo, né? Porque tudo isso volta para o vinho, para a gastronomia e para a cidade que volta de novo. É um ciclo. Exatamente. Então a gente virtuoso. vamos começar fazendo um brinde. Vamos brindar, né? Obrigado mais uma vez. Vinho excelente aqui de uva Carmener, né? Uhum. Esse aqui é um vinho que eu encontrei, inclusive, na prateleira do Atacado Vila Nova, da Casileiro del Diablo, que é uma vinícola incrível chilena, da Conchitoro, né? Que é reconhecida em todo o mundo. A gente lá dentro fala VCT, que é a VCT. vinícola Conchitoro, né? Sim, sim. Então, quando vocês ouvirem VCT também, podem fazer a associação aí ao nome. E tem um legado de vinhos de qualidade, né? Tanto dos vinhos de entrada até os vinhos tops, os vinhos ícones. A mais absoluta certeza, né? É uma vinícola que escalou, tomou notoriedade aí mundial e hoje em dia os vinhos dela fazem frente aí em qualquer estante do mundo aí que a gente passa, a gente consegue ver vinhos da vinícola Conchitoro. Exatamente. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos brindar. Começar do Alma Viva, né? Começar com o Alma Viva. Eles têm já uma lenda que é o Dom Melchior, né? Uhum. Mas o Alma Viva realmente, e o Epu também, que fizeram a parceria com nossa, certeza. São fantásticos. E já que a gente está falando então de vinho, o que o vinho representa na sua vida pessoal? O vinho representa para mim um momento de... não é descarrego, a palavra certa não é nem descarrego, mas assim, descompressão, né? Porque a gente está num turbilhão do dia a dia. Eu tenho 3 responsabilidades aí, eu tenho muito a entregar e muitas pessoas me demandando, né? No momento que eu falo assim, pronto, agora eu vou tomar um vinho e vou degustar um aperitivo. Para mim é um momento assim de fato prazer, mas de descompressão, momento assim de estar desligando um pouquinho do meu dia a dia, que é de muita entrega, viu, Fábio? Eu imagino. E eu não tenho dúvida que você já teve inúmeras oportunidades, mas eu quero trazer um pouquinho mais essa emoção aí. Tá. Você se lembra da primeira vez que você degustou um vinho e que ele te marcou de verdade? Conta pra gente como foi e que vinho que foi. O meu processo de apreciação do vinho, né? Isso. Porque eu comecei jovem, a gente toma de tudo, né? Toma vodka, toma uísque, toma cerveja. E o meu time de vinho, quando jovem, não era bom, né? Eu não tinha esse hábito, né? A gente tomava era mais cerveja, chopp, né? E vamos lembrar, né? A cerveja chopp, em média, o teor alcoólico é 5%, 6% no máximo, mas a média é 4, 5%, né? Sim. E o teor alcoólico médio do vinho é 14%, né? Então, de pular de 4 para 14%, Nossa. são 4 vezes, né? E quando você toma cerveja, você toma num ritmo, né? Que vai te fazendo dar aquele sensação de bem-estar e tudo mais, né? Quando você toma vinho, se você tomar na mesma velocidade, você cai. e no começo eu não era muito, né? Como é que fala? Familiarizado com o time do vinho, né? E aí Era mais quantidade do que qualidade. Era mais quantidade do que qualidade, né? E aí, num determinado momento, eu fui começando a apreciar o vinho sem
sem o devido entendimento, né, sobre o vinho, né? Eu comecei a entender mais sobre o vinho quando eu comecei a frequentar a Soave. A Soave é a Sociedade Amigos do Vinho, né, que tem uma confraria aí de em torno de 40 pessoas, que sempre foi incentivada pelo meu tio, Manuel Carlos Vilas Boas, ao qual eu tenho muito apreço, né? Ele hoje é falecido, mas assim, eu tenho uma consideração muito grande por ele. E depois de falecido até o meu primo, hoje Fernando Vilas Boas também, toca com muito zelo, com muito gosto aí a rotina e a sequência, né, da Soave, através dos presidentes. Hoje o presidente lá é o Dr. Júlio Falaschi, mas o Fernando auxilia muito ele na confecção dos cardápios, na escolha dos vinhos, mas para voltar para a sua pergunta, né, para dizer que eu comecei a ter uma familiaridade muito grande, foi com a Soave, e comecei a apreciar, porque lá você tem um processo de degustação dos vinhos em que no momento que você termina, que são poucas quantidades, né, e são vinhos mais elaborados, você termina num bem-estar muito grande, sabe? E lá eu comecei a apreciar o time do vinho, sabe? Então foi nesse momento que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre vinho, mas estou longe dos bons entendedores, tá, Fábio? E uma coisa que eu sempre falo sobre esse último comentário seu quando você chegar próximo a uma pessoa e ela te dizer que sabe tudo de vinho, desconfia dela. Porque a gente está falando de uma história de 5.000 anos antes de Cristo, passando pelos egípcios, os gregos e por toda... E a gente só vive aqui 80, 100, 120 anos, né? Verdade. E o vinho vai continuar a eternidade. Então a gente é mero aprendiz e sempre. E uma memória técnica que a gente tem é no máximo de 70, 80 para cá, né? São 50 anos, né? Exatamente. Então o prazer, tá? E saber também que, por exemplo, o vinho, a gente está falando de 5 gerações, 6 gerações, depender da família, né? Que passou de geração para geração. Então o carinho, o respeito que a gente tem que ter por todos esses produtores, que quando a gente tem um vinho na taça, é carregado de história, de emoções dentro de uma taça, né? Isso é muito legal. E agora, trazendo para o que você estava comentando no início, mesmo que você tenha uma vida assim tão intensa no mundo dos negócios, em meio a essa rotina de liderança, porque você representa muitas entidades, você ainda então encontra esse tempo para degustar e curtir o bom vinho? Volta pra gente aí. Eu tenho comigo aquela quebra da semana que é importantíssima porque para minha cabeça, né, para minha serenidade, né? Então chega no sábado e domingo, eu já vou desacelerando um pouquinho. Eu tenho um hábito familiar muito intenso também com meus pais, meus irmãos, né? A gente se encontra quando está em Poços, né? Todo sábado e domingo para sentar à mesa, conversar um pouquinho, né? E é nesse momento que a gente, né, exerce um pouquinho do tempo que a gente tem aí em favor da descompressão, do mindset, de estar mais tranquilo, né? E aí, nesse momento, a gente aprecia um pouco mais do vinho, come um pouquinho diferente também. Então, nesse momento, eu relaxo bastante, sabe, Fábio? Isso é muito importante, né, Léo? Porque isso faz dar sentido, inclusive. A gente recarrega todas as nossas energias para a gente continuar na jornada. A gente sabe que você também participa, além da Soave, que você está junto, eu já tive a oportunidade de estar junto com você, inclusive, lá, de vários eventos de vinhos. Na Confraria do Wine Experiência, a gente tem o Wine Tasting, que é essa aula técnica, aliás, né, da análise. Você fez uma recentemente aí sobre a França, né? Exato. Inclusive em parceria com grande Flavinho Molinari, que é um grande Polenta. apreciador de vinhos também lá no Polenta, que essa eu senti de não ter ido, porque se é um vinho que eu gosto, é o vinho francês, pelas características que tem, né? Tem aquele couro de fundo, aquele fúngico que geralmente é difícil a gente observar em outras regiões. Mas eu gosto demais. E nessa eu perdi, tá? Mas eu gostaria que você fizesse uma segunda com as mesmas características para que eu tivesse contigo lá. Assim vai ser. E o Wine Tasting e o Wine Dinners, que são os jantares completos harmonizados com vinhos, a gente quer promover essas experiências. Então, no Wine Tasting, a gente fala sobre análise visual, olfativa e gustativa do mundo do vinho. E no Wine Dinner, a gente promove essa questão da harmonização, que é o que a gente fala que para mineiro é fácil, que é juntar o queijo com a goiabada. Porque o queijo é um sabor, a goiabada é outro. E quando você junta o queijo com a goiabada, é um terceiro sabor, que não é mais nem o queijo nem a goiabada, é um terceiro sabor. Você que já esteve com a gente em vários eventos como esse, o que te encanta nesse tipo de encontro, pensando principalmente quem está acompanhando a gente aqui agora, que quer entrar, mas às vezes está com meio receio de começar nessa jornada? É de fato o prazer de apreciar uma boa taça de vinho e uma boa comida também, porque geralmente quem elabora esse tipo de evento, como você, Fábio, pensa em tudo, né? Você sabe o que vai combinar com aquela taça de espumante que vai começar
a jornada, né? Você sabe que tipo de carne que vai combinar com aquele vinho tinto do ápice da noite. Então, eu acho que isso vale muito. E esse momento de troca dá bagagem também para as pessoas, né? Muitos não conhecem esse tipo de harmonização, muitas vezes não conhecem o tipo da uva, o tipo da região. E essa experiência que você traz, essa aula que você dá, que não é bem uma aula, é assim um momento de prazer, e um momento de cultura, de informação. Né? Essa troca faz bem para a pessoa, porque a pessoa vai se sentir bem ali, tanto, né, no degustar, quanto também no entender um pouquinho mais do que ela está tomando e sentindo as diferenças, né? Eu acho que isso vale muito, sabe, Fábio? E é por isso que a gente precisa ecoar isso, né? Porque eu falo assim, nós devemos manter as culturas e as tradições de Dionísio e Baco, né? Os deuses do vinho, também com as próximas gerações. Nós falamos aqui agora, por exemplo, os jovens estão chegando e eu sempre tenho esse respeito, porque nós estamos falando de uma bebida alcoólica, eu sempre falo que devemos degustar acompanhado com uma boa taça de água para manter o nosso organismo sempre hidratado, porque daí você retém menos o álcool, você elimina mais rapidamente o álcool e você fica com todos os prazeres, não apenas do sabor, mas dos benefícios que o vinho propõe para o nosso organismo. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda uma taça de vinho ao dia. Então, realmente, a gente precisa estar sintonizado e ter esse cuidado para trazer os jovens para o mundo da bebida alcoólica. Agora, conta para a gente, qual é o legado que você pode imaginar que Baco e Dionísio lá atrás trouxeram para a gente no mundo do vinho de intensidade para as culturas familiares, pensando em França, em Itália, em Portugal, e todo mundo aqui que chegou aqui em Poços de Caldas, por exemplo, colônias italianas e portugueses. Conta dessa história do vinho para nós. Bom, em primeiro lugar, você está citando aí fatos históricos, né? E que, de fato, trouxeram para a gente contribuições para que a gente se sentasse à mesa, né, reunidos, e a gente trocasse experiência pelo dom mais divino aí, que é justamente a família, né? A família é o laço espiritual, é o ápice aí do laço espiritual que o próprio Deus, o próprio Jesus, eu sou católico, né? Jesus estabelece. Então, esse momento Jesus transformou água em vinho, né? Transformou água em vinho, a Santa Ceia, né? Também foi servida com vinho. Então, eu vejo que esse legado que é trazido é um legado para que a gente dê valor à vida, aos nossos propósitos, para que a gente saiba das nossas raízes, né? E que a gente estabeleça um processo de evolução interna, no sentido da gente poder trazer essa evolução interna para as pessoas que estão próximas da gente e, quiçá, para o mundo, né, Fábio? Com certeza. Então, basicamente, é isso, sabe? Pode abrir um pouquinho a mentalidade também dos líderes mundiais, né? Com tantas guerras, tantos pensamentos, todos voltados para os bens materiais, pensar um pouquinho na humanidade. Momento de descompressão, né? Exatamente. A gente precisa pensar no próximo, né? A gente começa a pensar no próximo e a ter boas ideias quando a gente está um pouquinho mais relaxado, né? Porque quando a gente está pressionado, a gente tem que entregar e a gente foca demais, né? Hiperfocado, né? Exatamente. A gente descomprime um pouquinho mais, aí vem aquele, né? Aquele intuitivo que a gente tem, aquele artístico que a gente tem, que só quando a gente está relaxado que a gente entrega. Que solta ele. E no nosso país, Brasil, onde o vinho ainda é tido de uma forma muito elitizada, como que você enxerga hoje a presença do vinho nas mesas brasileiras, dos brasileiros de uma forma geral? E também, como é que a gente pode democratizar o acesso a essa cultura? Pensando aí, realmente, trazer essa história de uma forma rotineira, no dia a dia das pessoas. Eu acho que a gente ainda tem um trabalho longo e duro a ser feito de desmistificar o preço da garrafa de vinho. O vinho é tido como caro, né? Aliás, o pessoal dá referência de vinhos caros como se fosse o normal. E, de fato, não é o normal, né? E vamos lembrar, né? Como todo bom mineiro, começo de angu é mingau, né? Então, começar com um vinho tranquilo, um vinho até modesto em termos de preço, é sempre bom, porque existe nesse vinho a entrega da uva, a entrega do prazer e da satisfação de estar tomando no seu devido tempo, com a sua devida calma e na sua devida quantidade. Então,
começar pelo começo é sempre importante. Eu comecei pelo começo, eu não comecei tomando vinho bom, né? Eu comecei tomando vinho tranquilo, módico, e hoje a gente consegue tomar um vinho um pouquinho mais elaborado, como esse que a gente está tomando aqui. Hoje você abriu o Casileiro, né? Esse aqui é uma garrafa especial, daqui a pouquinho eu vou mostrar ela pro pessoal também. Hoje a gente toma que é um vinho ícone deles. Isso, hoje a gente tem um vinho aqui que é o Casileiro del Diablo, que é um vinho que eu tenho condição de tomar no seu devido tempo, no seu devido momento, né? Mas assim, a gente começa com vinhos tranquilos também. Sim. E que são e que tem o preço acessível a todos, viu, Fábio? Então, e para nós isso é fundamental nessa jornada, como essa missão de democratizar o vinho, e também trazer, por exemplo, eu entrevistei aqui o Paulo Ney e falei para ele da oportunidade de a gente conversar com o governo do estado de Minas em relação à substituição tributária, porque o estado de Minas ainda a gente tem uma carga tributária que coloca a gente numa desvantagem. E a gente está aqui em Poços de Caldas, do lado do estado de São Paulo, e isso acaba incentivando muitas vezes a pessoa a ir para o estado de São Paulo comprar sem nota, ou às vezes até trazer vinhos do Paraguai mesmo para comercializar. E a gente sabe que quando a gente faz um investimento no mundo do vinho, principalmente voltado para o turismo, o turista ele vem para cá, ele consome, ele deixa o dinheiro aqui na cidade, mas o custo público de remédio, de educação de trânsito e de segurança fica lá na cidade dele. O custo que ele dá para o município é da cidade dele. Ele só vem aqui deixar o dinheiro. Então, se a gente conseguir realmente transformar o vinho, como já é a cachaça, que é um patrimônio mineiro, é considerado como alimento em Minas. E o vinho ainda não. Se a gente conseguir fazer isso, eu não tenho dúvida que isso vai ajudar muito. Agora, você acredita que o vinho ele pode ser um vetor de desenvolvimento regional aqui no sul de Minas, vendo esse movimento que está acontecendo, como isso já acontece em outras regiões do Brasil? Eu acho sim, Fábio. Inclusive, eu concordo com o teu pensamento, tá? De transformar o vinho, né? Da mesma forma que foi transformada o conceito da cachaça, isso traria inúmeros benefícios para os mineiros, dado que a carga tributária existente em cima de uma garrafa de vinho é tão grande que ela incentiva a evasão fiscal. O fato é que nós não somos fortes na distribuição de vinhos no estado de Minas e somos fortes na distribuição no estado de São Paulo. Olha isso. Isso precisa ser, né, comentado e colocado na mesa o assunto. Clarificado, né? Sim. Agora, sobre o potencial de desenvolvimento da região com base no vinho, em primeiro lugar, a gente está vendo desenvolvimento de outras culturas aqui em Poços de Caldas, que está fazendo muito bem para a cidade, como o desenvolvimento da cultura das olivas, né, do azeite, o próprio café, que tem tradição aqui no município. E a gente trazer uma outra cultura como o vinho, eu acho que seria extremamente pertinente, a exemplo que está acontecendo nas redondezas. Tá? A gente pega Espírito Santo do Pinhal, São José do Rio Pardo, né, cidades aí que são próximas e descobriram essa vocação do vinho e, a partir dela, estão promovendo um desenvolvimento tremendo econômico nas próprias cidades. Então, isso faria muito bem para Poços de Caldas. Poços de Caldas tem várias vocações, né? Entre elas a turística e a mineral também, né? De estudos minerais, aí, como o bauxita no passado, hoje as terras raras também. Mas eu acho que trazer para a gente uma cultura de elaboração de vinhos finos, né? E colocar Poços de Caldas nesse mapa turístico de enoexperiências faria um bem tremendo para a nossa cidade. Não tenho dúvida disso. E você, Léo, como um líder nacional no setor atacadista, comércio e serviços, além, claro, de fazer parte de uma história centenária, praticamente, 97 anos de sucesso do Grupo Vila Nova aqui em Poços de Caldas, o que você diria, então, aos empreendedores que desejam apostar no vinho como negócio? A mesma coisa que eu falei anteriormente, né? Começo de angu é mingau, a pessoa tem que ser persistente, né? Não adianta ela achar que vai ter uma ideia, vai passar a exercer a ideia, que ela vai performar em termos de rentabilidade financeira no primeiro mês ou no primeiro ano, né? Ela tem que persistir, né? Ô, Fábio, vamos lembrar a sua trajetória, né? Sim. Há quantos anos você vem falando de vinho? Nossa, mais de 20? 23 anos. 23 anos, né? E quando você está colhendo fruto? Se eu perguntar aqui, você vai esconder o leite para mim? Você vai dizer, ainda não, Léo.
Mas eu acredito assim que você passou a colher frutos a partir de um determinado momento e isso demorou. Sim. As pessoas têm que acreditar no desenvolvimento de um projeto da mesma forma que ela vai plantar um eucalipto. Ela não está plantando feijão, né? Exatamente. Feijão você colhe em 2 meses, eucalipto você vai esperar crescer para você colher aí a madeira. Então, da mesma forma, os projetos são de amadurecimento, né? O próprio processo profissional de desenvolvimento de uma pessoa também vai tempo, né? Como um uísque, como uma cachaça que fica lá no carvalho envelhecendo, até determinados vinhos também que ficam envelhecendo e vão tomando características específicas aí de melhoria do produto, né? E a gente também, como produto, como profissional, isso tudo vai, né, de um começo, né? E os degraus a gente vai subindo, vai tendo as suas dificuldades e através das dificuldades que a gente vai formando a nossa convicção e a coisa vai acontecendo naturalmente depois. Isso me lembrou de algumas frases que eu sempre conversava com meu pai. Uma delas é: de uma montanha até um cego se desvia, são nas pequenas pedras que a gente se arrebenta. É importante a gente saber tirar as pedras do caminho para a gente seguir firme na nossa jornada, na nossa caminhada. Em segundo, quando a gente tem um objetivo bem definido, cada passo que você dá em direção a ele é um a menos para você realizar. Então, se você quer colher, semeie, né? É importante a gente saber semear. E para a gente saber um pouquinho do Leonardo Severini, qual que é o estilo de vinho que mais combina com o teu perfil? Eu gosto da uva Cabernet Sauvignon, né? As uvas que são mais tânicas, né? As uvas mais adocicadas, hoje em dia, eu tomo, tal, mas eu tenho menos prazer tomando elas. Comecei tomando vinho doce, né? Adorava determinadas uvas aí que proporcionavam mais aqui, né? Corpo, um mais adocicado. Hoje em dia eu gosto de um vinho mais tânico, né? Sim. Mas isso tudo é processo também, Fábio, porque você pegar um vinho tânico hoje e tomar direto, você não vai apreciar, né? Então tem que começar de fato apreciando aquele paladar e tal. E devagarinho a coisa vai crescendo. E eu conheço grandes entendedores aí que são mais um vinho doce do que um vinho tânico, né? Há exemplo aí algumas uvas como o Malbec, como o próprio Primitivo, o Zinfandel, lá nos Estados Unidos, entendeu? Vai do gosto da pessoa. Hoje eu prefiro um tânico. E sabendo que Vila Nova está com 97 anos, próximo aí ao centenário, se o grupo fosse lançar um rótulo próprio para homenagear o seu centenário, todo o seu legado, toda a sua história, como que você descreveria o vinho que representasse essa trajetória? Teria que ser um vinho maturado, né? Porque hoje, se pegar o Vila Nova, né? Desde a concepção do negócio pelo meu avô, em 1928, né? Muita coisa mudou, né? Nossa, muito. E o processo de maturação do negócio e das gerações também não foi fácil, né? Somos a terceira geração, eu não sou novo. E em sendo terceira geração, né? Eu já estou com quase um meio século de vida aí. Mas seria um vinho mais maturado, né? Mais desenvolvido. E vamos lembrar, né? Num passado recente, tem história por trás aí, tá? Meu pai tinha uma amizade muito grande com o pessoal da família Marcaça e num determinado momento eles dispuseram um sítio que eles tinham na cidade de Caldas e através do apoio da Emater, durante um determinado período nós produzimos uva e vinho também, era uma produção bem simples e a gente dava para os amigos no final do ano, mas ainda era uma coisa muito rudimentar, sabe, Fábio? Mas assim, a gente teve esse histórico aí de produção, de entendimento, a gente tinha as barricas lá de envelhecimento e tal. Isso aconteceu no passado, hoje não temos mais, né? Mas assim, no fundo, o tipo do vinho que eu pensaria seria um vinho mais descansado, mais maturado, né? Um vinho que, por exemplo, tipo um Barolo, que passou ali uns 3 anos descansado na madeira para entregar bastante nuance, bastante notas. Isso aí. Para quem for degustar. Isso aí é você que conhece, viu, Fábio? Eu estou aprendendo ainda. Muito bem. É isso aí, meus eno-apaixonados. Vinho é isso. É afeto, é memória, oportunidades e pontes que se unem. Segura essa taça que ainda tem muito pela frente, tá bom? E já que o assunto é vinho, fica a dica. Visite a loja de vinhos Trebbiano, nossa parceira especializada em rótulos nacionais e importados. Atendimento de primeira, curadoria afiada e muito amor pelo que fazem. Um brinde à Daniela e ao Reginaldo. E você não sai daí que a gente volta rapidinho. É só 30 segundos e já estamos de volta. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais,
carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo que você ama com carinho em Poços de Caldas. Agora vamos sair da taça e partir para o prato. A gastronomia é um motor silencioso de transformação. Gera emprego, fortalece identidades, cria raízes e atrai turistas. Ô Léo, na mesa da família Severini, tem alguma tradição culinária marcante, aquele prato, aqueles momentos de gastronomia? Bom, a minha mãe, que sempre trouxe a sua gastronomia para casa, né, tem descendência árabe, né? Então, nossa casa sempre foi muito regada aí a pratos árabes, né? Quibe cru, carneiro, o mezé, né, que é o babaganuche, o hummus, a coalhada, algumas saladas também, tabule e fatouche. Mas a gente também incorpora outras culturas, né, como uma bela massa, um ossobuco bem gostoso, muitas que vezes legal. Churrasco argentino também. Mas o básico nosso, né, não é todo dia que tem essa gastronomia, essa culinária em casa. O básico nosso de fim de semana geralmente é uma comida mineira, tá? Ela adora fazer uma galinhada, às vezes faz uma galinhada com molho pardo e tal. E na própria culinária árabe existe o frango com trigo também, que é uma delícia, né? E basicamente é isso. Esse é o nosso dia a dia de fim de semana, né? Porque durante a semana a gente está para a rua. É mais né? difícil. Está para São Paulo, está para Brasília. Aqui até na própria Poços de Caldas, quando eu estou, faço questão de estar com a minha família, almoçar com eles, né? Mas a gente come rápido, né? E o detalhe é o fim de semana. O ritual está no final de semana. Quando junta a família toda, meus irmãos, e a gente brinca, ri, e um mexe com o outro. Eu gosto sempre de falar que assim, aquela bagunça boa, né? Aquela bagunça boa. Um fica mexendo com o outro ali, um toma Campari, o outro toma vinho, o outro toma cerveja e vamos embora. E vamos que vamos. Desse ritual aí, a gente acaba comendo comida boa. E eu gosto muito da comida mineira. Isso é um patrimônio que nós temos aqui, né? É riquíssimo, né? E você que tem um olhar aguçado para negócios e pessoas, como é que você enxerga o papel da gastronomia na construção de territórios fortes? Hoje em dia, quando você viaja, a primeira coisa que você vai é no TripAdvisor para saber que restaurante que é bom. Onde você vai comer, né? E às vezes você nem confia muito nele, você ainda sai perguntando para o concierge, para alguma outra coisa, o que só ele viu que o Trip não viu, né? Mas basicamente hoje em dia o momento de descontração de um casal, de uma família, é na mesa, né? Então o cara vai para determinados lugares, ele quer ir nos melhores restaurantes. Então isso comprova, né, que qualquer cidade, região, para ser boa, turisticamente falando, ela tem que dispor de bons restaurantes, né? E eu, como um Poços Caldense entusiasta, eu costumo praticar o incentivo, né? Principalmente para os donos de restaurante. E muitas vezes eu vejo que às vezes o restauranteiro está começando, ou às vezes ele está passando por um momento assim que não está a primazia da cozinha, mesmo assim eu faço questão de incentivar. Porque é nessas horas que ele precisa de um incentivo para se reformular ou para continuar, entendeu? E vamos lembrar que eu, Poços Caldense, dependo desse restaurante estar bem, assim como outros também. Então, o mínimo que eu posso fazer como cidadão é incentivar esse restaurante e promover esse restaurante. Porque ele pode até não estar na primazia hoje, mas ele vai se encontrar se ele tiver o incentivo do amigo e dos próximos aí. Então, esse é meu papel, Fábio. Então, eu faço muita questão de Poços está regada de bons restaurantes aí, e eu sempre faço questão de estar com os donos de restaurante, meus amigos, e promovê-los, né? E dizer, esse é bom nisso, aquele é bom naquilo, e assim eu vou tocando meu dia a dia, minha vida, né? Que bacana, que lindo você falar isso. E isso serve também como um exemplo, porque realmente as pessoas precisam compreender o grande desafio que é... Eu fui já um restaurante, um proprietário de restaurante.
manter isso no dia a dia, lidar com pessoas é muito desafio. Não é a fácil. cozinha, pegando fogo lá com 40, 50, 60 pessoas no salão. Então, realmente, ter esse domínio emocional é muito importante e ter pessoas que incentivam facilita muito essa jornada, essa continuada nesse processo da evolução da gastronomia. E como é que você enxerga o crescimento de eventos gastronômicos regionais? Você acredita que, dentro de todo esse movimento que está tendo, Poços também entra nesse potencial aí de crescimento? Eu acho que sim, né? Poços tem uma vocação histórica turística, né? Poços já foi mais glamurosa, né? Hoje a gente sente um pouquinho da carência do glamour, mas eu quero aqui fazer uma homenagem, né, à família Carvalho Dias, através do projeto deles aí junto à Citur, que está promovendo um pouquinho, né, de glamour para a cidade, na medida do que a cidade consegue absorver e na medida do que os turistas, as pessoas esperam de Poços de Caldas, né? Mas eu acho que carece a Poços aí retomar um pouquinho desse glamour, sim, que é importante não só pelo efeito glamour, mas para a própria economia, em termos financeiros, né? Uma coisa é um determinado ticket médio, que seja X, né? Que seja 10. Outra coisa é um ticket médio de 3 vezes isso, o 3x ou 30, né? Isso vem para dentro da nossa economia, né? E uma economia boa, assim como uma família, é uma economia que arrecada mais do que gasta, Sim, né? sim. Então, você ter uma economia que mais entra do que sai em termos de balança comercial, sempre vai favorecer a nossa economia para efeito de desenvolvimento, né, Fábio? Sim, com certeza. Então, eu vejo que existe um gap aí do que era para o que é hoje, mas também existe um gap do que é hoje para o que estava, né? Verdade, teve uma evolução Então já muito melhorou grande. muito. Sim. Então, parabéns a todos aí que estão responsáveis por essa alavancagem a partir do poder público, né? Que teve a coragem aí de promover essa... como é que eu vou dizer? Essa evolução eno-experiência. De eno-experiência também. Não, e essa privatização dos espaços públicos, a palavra era privatização. Porque hoje é uma concessão, Essa privatização do espaço público, que eu acho que foi muito bem-vinda. Hoje a gente vê, né, os espaços aí como eram e como estão hoje. Nossa, né? absurdamente. Mas ainda dá para melhorar em termos de glamorização da cidade e a gente colher esses frutos. E o bacana que mostra que isso, a gente está no caminho certo, a gente está na jornada certa. E é importante ver como que você admira esses projetos locais e sempre fala da importância de fortalecer também essas cadeias públicas. Essas cadeias... Eu vou até aproveitar, já que eu citei, né, mandar o meu abraço carinhoso aqui para o Marcos Carvalho Dias, para o Renato Agostini e para o Guga Carvalho Dias também, que estão à frente aí do projeto. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Isso aí, fica aí meu abraço também, queridos amigos. O Guga já teve várias vezes no meu restaurante, também o Renato, o Marcos, e eu não tenho dúvida que está fazendo toda essa diferença. Vou trazer um pouquinho agora no nível operacional, vou descer um pouquinho ainda. Tá. Como que a gente pode conectar esses restaurantes que estão já motivados por toda essa transformação ao produtor local, dentro dessa identidade gastronômica? Pegar aquele produtor, pequeno produtor que tem ali um queijo, que tem uma hortaliça, enfim, tem aquele ingrediente, o próprio azeite que está crescendo absurdamente, né? O nosso terroir que está valorizando muito. Abacate agora, que a gente está tendo também uma expansão. Como que a gente aproxima eles? Fazer com que o dono do restaurante, o chefe de cozinha, fale assim, ó, eu quero valorizar o ingrediente local. Em primeiro lugar, o produtor tem que ter uma regularidade. O restauranteiro tem que acreditar que ele vai comprar esse produto do produtor hoje e daqui 5 anos da mesma forma. Vai ter um padrão. E a partir desse padrão, ele consegue criar, né? Sim. Porque o restaurante cria, né? Sim. Ou ele ou o chefe de cozinha vão criar, né? Então, em primeiro lugar, se estabelecendo um padrão, você arrumar a ocasião de divulgação, de narrar esse padrão e essa qualidade, né? E é justamente através dos eventos que se conecta, né? Que se faz network. A gente está tendo exemplo aí de diversas, até empresas que conectam empresários. Esse ponto aí é muito importante e positivo, né? E por fim, por mais que a pessoa consiga estabelecer um padrão, ela pode melhorar. E ela melhora de que forma? Através de capacitação, né? A gente estava até comentando aqui antes da nossa conversa, né? Das oportunidades que existem no Sebrae, no Senac aí, Sim, de capacitação, que fazem com que a gente profissionalize a nossa abordagem e os nossos processos internos de confecção. Eu estou falando do produtor, né? Sim. Então, através desses cursos de capacitação, que são sempre bem-vindos, a gente pode exercer
estabelecer um padrão de melhoria e de crescimento aí, que lá na frente a gente vai colher os nossos frutos, né, Fábio? É muito legal você falar isso, porque Poços está começando a se posicionar como um polo enogastronômico, principalmente com esse movimento. E a gente está trazendo para o vinho, mas com cervejas, com café, enfim, com outras bebidas. Aqui é o Eno Experiência, a gente põe o vinho. E isso mostra o que nós podemos fazer para dar esse salto ainda maior nessa direção. Uhum. E o que você acha, falando, então, vamos dar uma ênfase um pouquinho maior. A gente já entrevistamos o Ivan do Sebrae, estamos convidando o pessoal do Senac também e tem outras escolas. O que você acha da criação de uma escola técnica de gastronomia e hospitalidade em Poços? Nós já tivemos, antes da PUC, né, a Autarquia Municipal de Ensino, tinha uma universidade voltada para o turismo. Mas não tem mais. E a gente precisava realmente fomentar isso, essa capacitação da mão de obra local. O que você pensa sobre isso? Eu acho importante. Quem vai estabelecer esse tipo de estrutura, né? A entidade mais próxima disso é o Senac, todos sabem, né? Sim. O Senac precisa, em primeiro lugar, justificar uma viabilidade econômica, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje o presidente da FEComércio, né, que tem o Senac sob o seu guarda-chuva, é o Nadim Donato, irmão do Elias Donato, que é um grande amigo meu e que todos aqui conhecem, né? Sim. Então, hoje em dia a gente tem uma facilidade de se aproximar do Nadim e mostrar um projeto como esse e fazer com que ele compre essa ideia. Mas ele, em primeiro lugar, para se justificar, ele precisa ver viabilidade econômica para isso. Para ter viabilidade econômica, precisa ter massa de gente. Em primeiro lugar, a gente precisa organizar essa massa de gente para demandar, né? Eu acredito que, Fábio, você pode liderar um projeto como esse, tá bom? E angariar uma massa de pessoas interessadas para... né, mostrar o verdadeiro ganho para vocês próprios, como também para o Senac, em estabelecer esse tipo de estrutura aqui em Poços, tá, Fábio? Obrigado pela confiança, Leonardo. Eu sou um devoto do vinho e da gastronomia e pode ter certeza absoluta que eu vou sempre me colocar à disposição nesse sentido. E o mais importante, a gente realmente precisa trazer todo mundo, trazer a CIA, trazer o Sindicato de Hotéis, trazer o Contour, Convention and Visitors Bureau, Secretaria de Turismo. Por mais que fale assim, mas o poder público ele não tem o dinheiro para investir, mas apoia. Nós temos aqui inúmeros pontos aqui que dá para a gente utilizar desses pontos para realmente fazer esse impulsionamento. E eu vejo um movimento muito bacana acontecendo e é a fome com a vontade de comer. A gente está na hora certa, no momento certo, é a hora realmente da gente estar com essa união. E pessoas como você incentivando, isso, nossa, dá um gás na gente que é absurdo. Não, com o Nadim, né, voltando a falar, é só dar um telefonema. Fala, Nadim, recebe esse pessoal aqui escuta o que eles têm para falar. E vê quantos que querem. Na hora, se ele conseguir entender essa viabilidade, tenho certeza que ele mete a caneta lá e aprova o projeto. Pronto, então vamos lá. E você também acredita, Léo, que consumos de alimentos específicos, independente se ele é uma galinha caipira, se ele é um tutu à mineira, independente do alimento, se é uma comida árabe, ele está cada vez mais ligado à experiência do cliente, aquela oportunidade de ele viver aquele momento e não apenas no ato em comer em si? Com certeza, né? A gente precisa se alimentar, né? Faz parte da nossa saúde aí, a alimentação, né? Mas por que não ter prazer com essa alimentação, né? Eu costumo brincar que eu faço questão de ingerir caloria boa, porque a balança tá lá, né? E a gente tem que controlar o peso da gente. Então, já que a gente tem que fazer esse controle e já que a gente pode escolher o que comer, vamos escolher coisa boa para comer, né, Fábio? E ter o devido prazer, porque o prazer está no paladar, né? Na ingestão também e no bem-estar que você vai sentir pós-ingestão aí, né? No caso, a bebida alcoólica dá um prazer muito grande, né? Quando consumido na medida certa, mas eu associo muito o momento da mesa com o prazer, de fato, de uma boa degustação, de um bom vinho e tudo mais. Eu não tenho dúvida disso e também gosto muito porque nós estamos em Minas, né? E a gastronomia mineira ela é muito rica e é uma gastronomia autêntica, ela tem aqueles valores lá. E agora... Tem raiz. Tem raiz, né? E na sua opinião, falando dessa raiz, qual é o prato ou ingrediente que carrega a alma de Poços de Caldas?
Não dá para falar carrega a alma de Poços de Caldas, que é muito diversificado, né? Poços de Caldas foi povoado por diversas famílias tradicionais e com raízes específicas de diversos países. Cada um traz a sua cultura, né? Eu falei da minha mãe aqui, mas a minha avó, por parte de pai, ela tinha raiz em Portugal, né? Ela é descendente de português, fazia um belo bacalhau também, Olha, entendeu? que legal. Então, né? Cada um traz consigo a sua cultura, mas eu vejo assim... É uma miscelânea. Se for levar pelo lado raiz e mais caipira, né? Que eu falo não no mau sentido, mas assim no lado de simplicidade, né? Sim. Eu vejo que a galinhada, o próprio arroz com suã, né? Que é a base da carne de porco também, né? Então são pratos assim que o mineiro aprecia, né? Sim. Você vai em alguns restaurantes aí que servem gastronomia local, eles costumam levar para esse lado, né, do simples, do caipira, através de uma galinhada, através de uma carne de porco bem feita, um torresmo, né? Então, basicamente, eu vejo essa é a cara de Poços, independente aí do que as famílias trouxeram de tradição. E para a gente fechar esse bloco, eu quero agora de Poços Caldense para Poços Caldense, tá? Quero que você sonhe junto comigo. Tá. Né? Porque a gente fala bem de Poços de Caldas para onde a gente quer que a gente vá. Eu tenho orgulho de falar, eu sou o Poços Caldense. Né? Como que seria um grande festival de vinho e gastronomia? O Sérgio, quando eu entrevistei o ex-prefeito Sérgio Azevedo, ele falou que existia um projeto que está na continuidade agora com o Paulo Ney, de quadriplicar a quantidade de turistas em Poços de Caldas. Estava falando de uma temporada de 1 milhão, saltar para 4 milhões, e ele comparou inclusive com Gramado, que tem uma cidade com menos de 50 mil habitantes, passa 8 milhões da temporada lá. Então, se a gente quadriplicar, imagina a quantidade de pessoas que vão estar circulando aqui na cidade, né? Como que seria um grande festival de vinho e gastronomia para quadriplicar o número de turistas por aqui? Eu vejo assim que nós já começamos, né? Tivemos semana retrasada, foi, Fábio? Sim. Nós participamos de um evento muito bem elaborado, muito né? bacana. Com a exposição de diversas vinícolas boas, né? Sim. Pegamos aqui algumas mineiras, né? Algumas paulistas, outras do sul também. Sim. Já é um bom começo, né? Já é um ponto porque teve toda uma jornada para isso, teve charcutaria também, né? Charcutaria, aquelas, né? Sim. Carninha processada, né? Sim. O presuntinho e tal, o queijinho. E assim, é um bom começo, mas Fábio, eu vou te contestar um pouquinho com relação à quantidade, eu prefiro qualidade, viu, Fábio? Até porque com uma determinada quantidade a gente já tem os problemas advindos disso, que é principalmente trânsito, essa coisa toda, né? Sim. Eu acho que quadruplicar a gente teria que pensar um pouquinho mais Maior. na nossa infraestrutura e malha viária aí para que a gente não soluce aí nessa jornada. Mas eu vejo Poços com um potencial muito grande de agregar mais turistas e preencher mais o calendário de Poços ao invés de concentrar esse calendário, entendeu? Quando você preenche o calendário, você consegue ter uma rotatividade melhor, distribui mais e melhora também a qualidade, né, do turista, que vai ter no final um ticket médio maior, né? Não tem dúvida disso. Meus queridos amigos, gastronomia é cheiro de casa, é o sabor do afeto da avó, é memória viva no prato e, acima de tudo, é um ingrediente poderoso para transformar realidades. Leonardo, seguimos juntos nessa caminhada. Fica aí, hein? E agora quero falar do Polenta Vino e Cucina. Com muito sabor e alma, o Polenta é mais do que um restaurante. É uma viagem pela tradição italiana com um toque mineiro inesquecível. Um abraço especial para os amigos Flávio e Vinícius. E agora a gente vai para aquele comercial de 30 segundinhos. Cessa, não sai daí, hein? Rapidinho. Só vou tomar um golinho aqui e já volta. Fica aí. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Queridos amigos, a gastronomia reflete a cultura de uma sociedade e o turismo é o palco onde o vinho e a gastronomia se encontram com as tradições locais. E Poços tem tudo para brilhar. É um dos destinos mais encantadores do Brasil e turismo, nós sabemos, é vetor de desenvolvimento. Léo, aqui está o vinho que a gente estava comentando agora há pouco, do Casilheiro del Diablo. Ele é uma edição especial, ele se chama Deep
Carmener, que é uma garrafa que tem toda uma história carregada em cima disso, né? Isso mostra o quanto que a VCT, a Vinha Conchitouro, está fazendo um trabalho muito legal e que encanta, porque você tem aqui um vinho fantástico, um vinho maravilhoso, que permite com que as pessoas possam, além de desfrutar de um bom vinho, carregar a história e a emoção de contar essas histórias, né? Vamos pensar agora, você com essa sua visão nacional, o que te chama mais atenção quando se fala no potencial turístico de Poços de Caldas? O que me chama mais atenção é justamente o período de experiência, né? Vamos lembrar, né? Historicamente, Poços de Caldas era habitada por turistas que vinham passar de 20 a 30 dias aqui na expectativa da cura por conta da água, né? Isso já não existe, né? Mas Poços não perdeu o charme apesar de tudo isso, né? Poços, se a gente olhar para o lado, a gente está indo em direção à Zona Oeste. Se a gente olhar para o lado direito, quer dizer, o lado norte, a gente vê o Cristo Redentor, que dá uma paz de espírito muito grande para a gente. No meio da cidade, sim. Primeiro pela questão espiritual e depois pela paisagem, né? Sim. É como se a gente estivesse diante do mar, né? Sim. Aquela massa verde, aquela floresta é muito bonita, né? Então, só esse charme já encanta quem vem, né? A gente sobe lá na rampa, vê aquele imenso vale, lá isso tudo é muito bonito também, a gente vê a cidade de cima, também é outro fator que atrai muito, né? Que magnetiza o turista, que faz com que ele volte. Então, todo esse charme a gente tem que explorar de forma que ele venha para cá e ele obtenha boas experiências, principalmente eno e gastronômicas, Sim, né? sim. Isso faz com que o casal volte, com que a família volte, né? Hoje em dia existe um ambiente também aqui em Poços para jovens, né? As famílias geralmente estão em 3 momentos, né? Casou, não tem filho ainda, casou, tem filho pequeno, casou, tem filho jovem, né? Nesses 3 momentos eu acho que Poços tem que se preocupar com preencher esses 3 espaços para essas 3 características de público, porque Poços tem atividade para criança, tem para jovem e tem para adulto também, sabe? E para adulto a gente desenvolvendo essa área de restaurantes, essa área de eventos na área gastronômica, essas ocasiões, né, onde os turistas vêm e desfrutam de momentos de prazer, vai valer muito a pena, até porque hoje em dia as coisas no mundo estão se comoditizando demais, né? A gente Sim. pode ir para qualquer lugar do mundo e comer uma comida argentina, ou uma francesa, ou uma italiana, e às vezes esquina. com mais qualidade do que o Do próprio país local. Do que o próprio local, né? Então, dado isso, as cidades começam a se comoditizar e a ter as mesmas características, né? Isso não tira o bônus que uma cidade de mar tem em relação às outras. Isso não tira o bônus que uma cidade de montanha tem em relação às outras. Sim. Posso ser uma cidade de montanha, ela tem um bônus natural. Sim. Não precisa de mais nada, né? Só precisa caprichar no resto, que ela já está caprichando, não está puxando a orelha de ninguém aqui, não, muito pelo contrário. Sim. Mas a gente precisa crescer com Explorar o potencial existente. A gente precisa crescer com essa ideia e eu tenho certeza que as pessoas já estão fazendo por onde, né? A gente pega o Flavinho Molinari, Sim. o próprio Ricardo Mucciarone e o Walter Araújo, que é um ícone, né? Da gastronomia aqui em Poços de Caldas, sempre tratou com muito zelo no passado. A gente comparava a Cantina do Araújo, e a gente ainda compara, né, com ótimos restaurantes de São Paulo, né? E tem até o Rony, não vou poder deixar de citar aqui o nosso grande amigo Rony, que veio de fora e montou uma pizzaria hoje que bate em qualquer pizzaria de São Paulo. E eles, inclusive, têm uma unidade na cidade de São Paulo. Pela qualidade que ele tem, né? Padrão que eles têm. Então, basicamente, é a gente continuar aprimorando esses nossos talentos, né? Para que a gente possa cada vez mais estar entregando bons produtos aí, né? Muito legal você falar sobre isso, porque você tem inúmeras viagens, tanto a negócios, mas também viagens com a família. Vamos trazer essas viagens com a família. Qual viagem, qual cidade te impressionou pela forma como souberam usar a história e a cultura local como um atrativo turístico? Nossa, Fábio, agora você me apertou, né? Eu costumo ir para cidade que está tudo prontinho, né? Miami, Orlando. Mas pega aquela assim que fala assim, olha, gente, olha isso aqui, que traz aquela lembrança, assim, a primeira lembrança que veio, assim, Tá. uma senhorinha. Eu lembro numa ocasião que eu fui para Milão e a gente acabou indo fazer uma visita lá
na fábrica da Ferrari, e no meio da ida a gente parou por um restaurante que teoricamente tinha o Pavarotti como sócio, ou ele ia muito lá, alguma coisa assim, e aí eles serviram pra gente ali uma charcutaria muito diferente, sabe? E nos lembrou muito as características locais, né? Então isso foi gostoso, tá? Foi uma experiência diferente, tá? Me tá na memória até hoje. Isso tem 15 anos, né? Caramba, olha isso. Então foi uma ocasião específica que eu me lembro até hoje, né? Mas me valeu muito para efeito de raiz, né? E olha que coisa legal, né? Eu sempre fui muito para a Serrania, a terra da minha avó, né? E a primeira coisa que a gente ia comer na avó lá era a galinhada caipira também, que me traz a mesma boa lembrança do que quando eu estava lá, né? Então, o tempo, a experiência e o prazer é a gente que faz, né? Exatamente. A gente pode estar no Japão, pode estar na Lua, pode estar aqui em Poços de Caldas, vale o estado do espírito que a gente está. E aí essa essência, ela é muito mágica, porque ela realmente, ela quebra o tempo no meio, a linha do tempo ela é quebrada no meio, porque você está ali naquele momento, mas você já viajou lá na sua infância, você lembra tudo aquilo, e aí você volta e está ali no prato toda essa história. Você acredita que Poços de Caldas pode liderar um movimento regional de enogastronomia integrado aqui com as cidades vizinhas e se conectando dentro dessas histórias, dentro dessas raízes? Ô Fábio, nesse ponto eu sou tão pragmático no sentido assim de realizar, né? E nesse pragmatismo que eu tenho, eu sou mais da ideia de estar na festa do que dar a festa. A gente tem que tomar um cuidado com dar a festa, porque a gente vira uma referência tão grande, né, para o bem e para o mal, né? Sim. E muitas vezes a gente pode provocar determinadas reações que não vão ser boas para a povo, né? Verdade. A gente aderir a esse movimento eu acho mais fácil e mais gostoso do que a gente dizer, olha, estamos aqui e somos ótimos no que fazemos, entendeu? Então a gente aderir a esse movimento como um complemento regional, como uma trazida de turistas de lá para cá e de cá para lá também, eu acho que faria mais sentido para a gente, sabe? E a gente crescer com esse movimento, só da gente ter essa ideia e já crescer o movimento, já é algo mais do que a gente tem hoje. E tá bom, né? Já ajuda, já contribui como muito. Aquele velho ditado, começo de angu é mingau, né? Sim, não tem dúvida disso. E você também acompanha feiras, congressos, fóruns e vários grandes eventos, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e percebe o quanto que o mundo corporativo ele movimenta a gastronomia, os bares, os restaurantes, né, os supermercados, os atacados. Como é que você vê em Poços a nossa estrutura e para que a gente possa também entrar nessa vitrine para trazer grandes empresas para cá, para trazer convenções já acontece, Poços já recebe. Mas eu estou falando assim, está tendo esse boom de empresas que estão chegando para cá, terras raras, etc. tal, para que a gente possa fazer com que a gente cedie esses grandes eventos. Em primeiro lugar, a gente tem que ter estrutura para isso. Em segundo lugar, de novo, a gente tem que, como diz a brincadeira, tem que cacarejar, né? Tem que montar uma narrativa bem consistente, né? E fazer o devido marketing, né? Dessa condição que a gente tem para que a gente consiga angariar determinados eventos que fogem do tradicional e do paroquial, né? A gente não pode pensar no paroquial, né? Eu tive em Seattle há 2 anos, né? E eu tive um exemplo muito legal de projeção da cidade, que foi uma ideia que a cidade... Seattle é berço de muitas empresas big techs aí, multinacionais, até como a IBM, né? Mas o que me impressionou foi um determinado evento que a cidade fez há 100 anos atrás, promovendo a cidade, que era inusitado, né? Poços tem condição também de estabelecer um evento, de promover a cidade, e eu vejo assim que está na hora da gente glamourizar um pouquinho a cidade. Poços estar pronta para isso, viu, Fábio? Está faltando um pouquinho de glamourização da cidade, sabe? Falta a gente ver um pouquinho de marca diferente aqui em Poços de Caldas, da gente ver oportunidade diferente aqui em Poços, o que a gente vê em alguns bons centros aí, que fazem com que este cara que gosta dessa
glamorização venha e com ele venham outros também na cola dele. Exatamente, abre as portas, né? Corta a grama assim e deixa a estrada bem... Estou falando essa pergunta também porque assim, ó, eu tive a oportunidade, né, do mundo vinho, aí são 2 décadas aí nessa história, de viajar pelo Brasil e pelo mundo. E, por exemplo, se você for olhar Bento Gonçalves, que é uma cidadezinha minúscula, tudo bem, porque está lá do lado de Gramado, Canela, tem o festival, etc. Não. Hoje, um dos maiores eventos de feiras de vinhos do Brasil é em Bento Gonçalves. E assim como a gente está falando de Bento Gonçalves dessa feira, a gente está falando também da feira na Alemanha, na feira da Itália. O que acontece nessas feiras? As pessoas saem daqui, compram passagem aérea para ir lá na feira e depois voltam. Eles ficam lá no tempo da feira e voltam. O pessoal sai daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, vai para Bento Gonçalves para participar dessa feira e volta. Ou seja, é um elo de ligação que quando você está bem organizado, nós temos aqui uma excelente malha rodoviária até São Paulo, estamos a 150 km de Campinas, 180 km de Campinas. Perto. É muito perto de grandes centros. Eu falo quais seriam os grandes centros que eu estou dizendo, né? Eu estou falando São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto. Pega a quantidade populacional dessas 5 cidades que eu citei, tá bom? Dá quase 20% da população do Brasil. Pensa. Não tá bom para começar a explorar? Caramba, mas é muita coisa. Você entendeu? Então, com base nesse pequeno universo, né, a gente tem condição de explorar muito esse potencial de Poços de Caldas, entendeu? E trazer aqui para nós boas oportunidades. Você estava dizendo de Bento Gonçalves, olha uma memória afetiva que eu tenho. Há mais de 40 anos atrás, meu pai, com uns amigos, resolveu fazer uma viagem para o sul, parando, né, de carro, vai até o final e volta, né? E eu me lembro da FenaChamp, que tinha lá em Bento Gonçalves. Tem mais de 40 anos o evento. Tá, e o que quer dizer isso? O hábito faz o monge, porque até hoje existe. Olha para você ver. Né? De repente não tem esse nome, mas existe na rotina o desenvolvimento de uma feira voltada para o espumante. Nossa, isso é incrível. E olha para você ver, agora com a descoberta... Olha que esse assunto também como é que é bacana para a gente pensar no turismo. A descoberta agora de terras raras em nosso solo vulcânico colocaram o Brasil em evidência. Se você olhar aí as notícias, está em todas as telejornais. E isso nós estamos falando de Poços de Caldas. Nós estamos falando de um grupo, para quem não sabe, que são terras raras, são 17 elementos químicos encontrados na natureza, que eles são desconhecidos aos olhos do público de uma forma em geral, mas eles são cobiçados nos bastidores da indústria e da diplomacia, porque isso aí tem a ver com esses minerais chamados terras raras. Eles se tornaram recursos estratégicos do planeta numa linguagem mais moderna, né? E com um papel central na transição energética e na produção, principalmente de alta tecnologia, porque você precisa dos chips, você precisa de um monte de coisa, eles estão no centro de disputas, de negociações geopolíticas. Estamos falando de territórios mesmo. E o Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras do mundo e tem um potencial privilegiadíssimo para se destacar como o primeiro em breve. E Poços de Caldas deve ser o maior celeiro de terras raras por causa do solo vulcânico, a quantidade de mineral que a gente tem aqui, que isso beneficia todos os produtos do abacate, o vinho, o azeite, etc. Só que o Brasil ele ainda não domina a tecnologia do beneficiamento e a transformação industrial dessas terras, o que precisa, então, trabalhar como uma oportunidade, né? Porque ele ainda exporta esse material bruto e como se fosse um commodity, né? E isso não agrega valor. Então, ele vende muito barato, é beneficiado em outro país e aí lá ganha riqueza e depois vai para todo mundo. O Ministério de Minas e Energia, ele reconhece essa lacuna, mas também enxerga isso como uma oportunidade histórica. Entre aspas, ele citou assim: o Brasil tem diante de si uma janela de oportunidades para desenvolver uma robusta indústria de processamento de terras raras, fazendo uso de sua farta oferta de energia limpa, renovável e competitiva. Fecha aspas. Quis trazer esse tema porque nós estamos falando aqui de 4 quilômetros da onde a gente está aqui no estúdio, do lado aqui, que estão fazendo já os estudos e já tem um trabalho em execução. Léo, como é que você vê esse movimento de empresas e todo esse investimento que já aconteceu e ainda está previsto acontecer no setor e os impactos que são previstos para o crescimento do turismo de negócios, não apenas para Poços, mas para toda a nossa região? Vamos lembrar, né? A gente tem uma boa memória aqui. A Alcoa, num passado recente, já nos trouxe esse bônus, esse benefício, né? Através do beneficiamento da bauxita, né?
para a transformação aí no alumínio, né? E da mesma forma a gente pode pegar um vento de cauda desse aí com relação às terras raras também. Terras raras, né? Lembrando aí o que você já comentou, o Fábio, não querendo ser repetitivo, mas são elementos que são encontrados em qualquer lugar do mundo, mas em Poços de Caldas a quantidade por porção é muito maior do que a média. Isso faz com que justifique qualquer planta industrial de processamento, de beneficiamento desse material aqui, até para que a gente entregue um produto mais elaborado. Agregado. E eu penso como você, a gente tem que desenvolver um pouquinho mais essa capacitação, tem que contar com o governo federal, com o que ele tem a nos oferecer em termos assim de estruturação para que a gente consiga entregar um projeto mais consistente da mesma forma que já existiu, que está existindo com o agro, né? Você pega a Embrapa, você pega o setor sucro-alcooleiro, né? Você pega o próprio IPA, né? Que é o Instituto Pensar Agro, que hoje fortalece a Frente Parlamentar da Agricultura, que entrega não só uma facilitação para efeito de se obter uma liberdade econômica, mas como uma pavimentação dessa estrada também para viabilizar qualquer cultura e permitir com que ela escale, né? Sim. Porque a base de qualquer negócio é a perspectiva de melhoria, né? A perspectiva de se escalar. E isso é tão impactante, porque quando a gente conseguir sensibilizar, não estou falando apenas do poder público, mas é simplesmente a iniciativa privada abrir os olhos, a quantidade de empresas que vão vir para cá vão ser geradas, porque isso energia pura, né? Massa atrai massa. Exatamente. E aí é o cuidado que a gente tem que ter também com uma cidade turística. E no quântico, né? Massa quântica atrai massa quântica, Exatamente. né? Isso vai acontecer. Então, o turismo de experiência, ele está crescendo muito aqui na nossa região. Essa quantidade de investimentos que já está tendo aqui nas vinícolas, né? E eu não tenho dúvida que ela pode transformar a imagem de uma cidade. Se a gente conseguir conectar isso vai ser muito bacana. Como é que você, então, vê o papel da iniciativa privada nesse novo momento? Um convite para esses empresários que estão vendo essa movimentação relacionado ao movimento do mundo do vinho e que está crescendo com essa quantidade de vinícolas aqui na nossa região. Tá, você pediu para eu conectar mineralogia ao turismo enogastronômico. Não é fácil não, hein, Fábio, essa pergunta. Mas assim, eu vejo que para efeito... Apoiar os eventos. Para efeito de se obter esse beneficiamento aqui, já existem 3, né, empresas mineradoras aí que já estão trabalhando aqui. Sim. Com pessoas de fora do Brasil, né? Essas empresas identificando esse potencial que a cidade tem de melhoria no perfil turístico, né? E de possibilidade de entrega de eventos mais elaborados, mais adequados ao calendário da cidade, de uma forma que não exista concentração, né? Sim. Porque tem determinados momentos que o turista já vem aqui por osmose, né? Natural. Inverno, Julho, Natal, dezembro, alta temporada. Semana Santa. Não pode explorar essas épocas, tem que pegar as outras e trabalhar bem elas, né? Mostrar isso aí para essas empresas, até para que elas, né, tenham uma possibilidade de contrapartida também, de exposição. Muitas vezes ela precisa divulgar um pouquinho o trabalho dela. Esse trabalho de mineralogia esbarra muito na questão ambiental também, e muitas vezes ela precisa estabelecer uma boa narrativa, dizer que ela não está degradando o ambiente, entendeu? E eu acho que é através desses espaços que ela pode dar o recado dela. Bacana. Entendeu? Isso. Então, ela dando bem o recado dela, ela construindo bem uma tese na qual ela consiga provar de uma forma honesta, né, que ela de fato não está degradando o ambiente. Eu acho que é essa oportunidade de linkar essa atividade com o potencial turístico aí da atividade. Porque os empresários, eles têm um limite, né? O dono do restaurante, o dono do bar, né? Ele tem aquele limite do poder de investimento dele. Porque a realidade dele é ali. Ele tem 5 funcionários, ele abre às 8 horas, fecha às 6 horas e tal, e vende muitas vezes o almoço para pagar a janta. O dono do restaurante é mágico, tá, Fábio? Ele precisa amar o que ele faz. Porque se ele não amar o que ele faz, ele não consegue tocar. Então, e aí ele corre para pagar banco, ele corre para organizar tributo, ele corre para contratar, ele perde gente boa e ele vai, e ele precisa atender, precisa estar sorrindo, porque o cara, senão no TripAdvisor dá 0 para ele lá e arrebenta com a nota dele, entendeu? Tem uma série de coisas que ele tem que performar que é pior do que uma prova de vestibular, em termos assim de capacidade técnica mesmo. Sim. Quem tá é porque ama, não é porque ou nasceu no ramo ou ama
como o Flavinho, como o Ricardo, como o Walter Araújo. Eu pego agora o meu primo Fernando lá na Azil também, que está se desdobrando para entregar uma boa proposta, né? Que é desde a fabricação da cerveja até o momento gastronômico lá. Está fazendo bonito, viu? Aliás, Fernando, um abração para você. Você está de parabéns, meu primo. A gente vai se encontrar daqui a pouco na empresa, mas eu não deixo de falar aqui em público aí o trabalho que você está fazendo, tá bom? Além de outros, né? Eu pego o Otávio do Minerva, pego o meu amigo lá, o filho do Cássio, lá do Toro Grill, também faz um excelente trabalho nessa área da gastronomia, de carne, né? De harmonização também. Sempre que a gente vai lá, a gente é muito bem atendido. Então, nós não temos que reclamar aqui de restaurante. Muito pelo contrário. E é em nome deles que esse assunto está emergindo, porque pensa a quantidade de pessoas que vão vir para cá, para morar aqui em Poços de Caldas, e que querem ser bem atendidos, porque eles precisam dessa válvula de escape para ele descansar, para ele reabastecer a sua energia e continuar nessa jornada. Nós estamos falando de muito dinheiro que isso pode circular, mas se a gente tiver a base bem estruturada, eu não tenho dúvidas que o alcance ele vai ser muito maior. E, assim, para a gente trazer um pouquinho agora nesse requinte também dos vinhos, você acredita que publicidade e propaganda, como o podcast nosso, por exemplo, aqui do N Experiências, você falou, vamos botar o qual na boca aí do pessoal, né? Ele pode ajudar a posicionar Poços nesse sentido, além das fronteiras? Como é que você vê a comunicação, a junção de mídias, pegando um programa na Rede Globo, na TV Poços, nas locais... Eu acho que tudo no seu tempo, viu, Fábio? Igual a gente está fazendo aqui, a gente brinca, né? Crescer, você tem que crescer igual cebola, né? Por raios, né? Então, você começando bem, fazendo bem, explorando bem a tua região e crescendo ela por raios, você começa a atingir, até porque você pode ter o efeito inverso, né? Muitas vezes, com o marketing que você fez, provocar uma vinda expressiva e não ter condição de atender, aí provoca aquele efeito negativo, né, Fábio? Então, tudo vem do hábito. Não adianta nada a pessoa dar aquele tirão na lua. Se ela não tiver consistência, aquele tirão na lua vai entrar para a história da vida dela e das pessoas e ela vai se perder até ali. O que vale é o hábito. A pessoa tem que se acostumar com aquilo que ela está entregando, não como um campeonato mundial. É o dia a dia dela. Ela tem que fazer aquilo com gosto, como se tivesse acoplado à rotina dela. Se ela não pensar dessa forma, ela vai ficar muito triste, ela vai se frustrar. E é o cuidado que a gente tem que ter, né, quando a gente está falando desse tamanho de movimento e dar um passo de cada vez. Um de cada vez. Um degrau de cada vez. Muito bem. E para finalizar esse bloco, Léo, mais uma vez, de Poços Caldense para Poços Caldense. Quais pontos turísticos de Poços de Caldas você costuma levar os amigos de fora quando eles chegam aqui para te visitar? Esses dias eu peguei eu recebi um amigo aqui meu, muito fino, sabe? Veio ele, a família dele, né? Vieram em 6, né? Sabe o que eu fiz no sábado de manhã? Subi o Cristo com eles pela Fonte dos Amores. Nossa. Eles amaram. E ele é da cerveja, sabe? Chegou lá, ele tomou umas 5 cervejas de animado e tal. Mas você vê, são coisas simples, hábitos simples, que onde você vai arrumar um espaço e um programa desse tão gostoso e prazeroso, numa coisa boba, né? Que é subir o Cristo, né? Através de uma floresta virgem, né? Não tem coisa mais gostosa, entendeu? Então você vê um hábito besta, né? Que bacana. E a gente foi lá e foi o ápice da vinda dele. Olha só. Imagino, né? O que pra gente pode ser uma coisa tão normal, para uma pessoa que faz isso pela primeira vez. Pega qualquer estudante que vai estudar fora, quando chega em Poços de Férias, a primeira coisa que vai fazer vai subir o Cristo. Que legal. É memória afetiva. A gente fazia isso no curso de inglês, no curso da escola, na escolinha do judô. A gente fazia essa subida ao Cristo, que era mágico pra gente. Tá aí, meus Zeno apaixonados. Turismo é vivência, experiência e presença. É lembrança e é movimento. E quem conhece Poços de Caldas dificilmente esquece. E fica aqui o meu convite de hoje e sempre. Visite Poços de Caldas, hein? E para quem curte boa pizza, aqui em Poços tem a Santa Pizza. Massas artesanais, sabores incríveis e muito carinho em cada fatia. Um abraço pro Abel e pra Jaqueline e a gente volta rapidinho. Não sai daí, a gente já tá de volta. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza.
Agora é hora de falar de futuro com os pés no chão. Economia real, inovação e caminhos possíveis para a nossa cidade. Léo, vamos contar para quem está assistindo a gente agora. Como é que nasceu o Grupo Vila Nova e como chegou ao posto de ser um dos 15 maiores atacados do país e com quase um século de história? Conta para nós essa história. Bom, eu tenho o hábito de formar meus filhos, né? E duas características profissionais que eu acho essenciais para que meus filhos estejam prontos profissionalmente são duas. Em primeiro lugar, é saber se vender e saber vender seu produto. Essa é a primeira. E a segunda é estar disposto a varrer o chão se for necessário. Tá? Então, essas duas características eu carrego comigo e vou carregar até morrer. Legal. Eu acho que foi com base nessas duas características que meu avô foi bem sucedido. Ele começou sendo... não chamava estagiário, né? Ele se formou no 4º ano primário e o sonho dele era trabalhar no Banco do Brasil. Mas a família dele era tão pobre que o pai dele não conseguiu esse acesso para ele. Então, ele tristemente lá foi trabalhar de estagiário, quer dizer, trabalho de graça para uma família de comerciantes, e ele era tão servil e sem contrapartida nenhuma, eles mal davam o alimento para ele, que no 6º mês ele brincava, né, que ele limpava até a sujeirada dos filhos do dono, né? Olha isso. E é verdade. Ele era filho de pedreiro, meu avô. E no 6º mês o dono da mercearia, vendo a insatisfação dele, né, propôs para ele um início de salário, né? E nesse meio tempo ele tinha conversado com a mãe dele que estava disposto a abrir um negócio só para ele. Olha como Deus está presente nessas horas, né? A mãe dele abriu a caixa de ferramenta, né? Era dinheiro, né? Abriu e falou, isso aqui tá bom? Meu filho falou, mãe, dá e sobra. Nossa, olha só. Mãe. E para a mãe era a economia da vida, né? Olha isso. Você vê. O anjo da guarda passa, você tem que estar pronto, senão você não pega. E aí ele montou um negócio dele em 1928, Empório União, na cidade de Monte Azul Paulista, e servindo, que era uma mercearia, né? Daquela tradicional mesmo, com aqueles sacões de alpiste, de enlatado, tudo importado, massa de tomate, azeite, igual aqueles que você vê em filme mesmo, né? Sim. Em 46 ele veio para Poços, por uma questão de saúde da minha avó, vendeu o Empório União e comprou aqui a Casa Santa Maria, que ficava no bairro da Vila Nova. E aí, por ficar no bairro da Vila... E, ó, sabe onde era o bairro da Vila Nova antigamente? Onde está ali agora... de frente para Lusitana Veículos, tinha Prado Som ali, a Belo Pão... Nossa, Marechal. Marechal já era Vila Nova. E era lá, onde era a padaria, que depois virou açougue, agora parece que é Shopping da cidade, né? Sim, bem na esquina. Onde é o Shopping da cidade? Era o Vila Nova ali, entendeu? Ali era no bairro da Vila Nova, se tornou Armazém Vila Nova, né? E por esse motivo que carrega o nome até hoje, que sabe? Bacana. E lá foi para a Rua Pernambuco, foi para 1100 da João Pinheiro, hoje está onde está. Mas esse foi o início da jornada do Vila Nova. Uma jornada simples, de atender pessoas, de saber negociar, porque comerciante, a arte do comerciante não é produzir nada, né? A arte do industrial é ser um professor pardal, né? É criar, né? Do comerciante, a arte do comerciante é negociar. Ele tinha... com ele essa característica, era dom, né? Ele só fortaleceu ela. E ele foi trazendo isso para nós. Hoje eu sou 3ª geração, né? Sim. Existem pessoas na operação, né? Eu tenho meu primo Alexandre, que toca a área comercial e logística. Eu tenho meu irmão Vitor, que toca toda a área administrativa e serviços compartilhados. E eu hoje estou no conselho, eu sou presidente do conselho. Mas tem muito trabalho ainda a ser feito, mas o que a gente estabelece muito lá são princípios de governança que a gente pode deixar um legado e a gente pode ter perspectiva de crescimentos aí a médio e longo prazo. E eu já tive a oportunidade de te mandar um vídeo com um funcionário seu, porque eu sofri um acidente e ainda estou me recuperando, de um funcionário seu no caixa, eu faço questão de colocar aqui no programa. Ele, na hora que ele viu que meu braço estava quebrado, ele no caixa, tinha 2 pessoas na fila, ele pediu para as 2 pessoas da fila, você pode aguardar só um minutinho, por favor? Posso. Ele foi comigo até o carro e me ajudou a tirar, porque estava de carrinho, tirar a compra de dentro do carrinho e colocar dentro do meu carro.
Eu nunca tive uma experiência dessa na minha vida. E foi dentro do Atacado Vila Nova. Por isso que eu mandei aquele vídeo para você. É incrível. Isso naquela hora que eu falei de limpar o chão se for necessário. Ele viu uma necessidade, ele tratou de agir como dono ali e incorporar essa característica profissional que é apreciada em qualquer pessoa. A pessoa não precisa ter estudado em Harvard, não. Ela tendo essas duas características, ela vai vingar em qualquer lugar. Nossa, absurdo. E vamos falar um pouquinho da ABAD. A ABAD é a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Eles representam um setor que movimenta mais de 440 bilhões. Eu pesquisei isso ontem no site da ABAD. Na economia, é um setor gigante, né, da economia brasileira. E o que mais te orgulha, Léo, nessa tua trajetória como presidente da ABAD desde 21. Desde 2021. E quais que são as suas atividades representativas? O que você faz? Eu já vi várias fotos suas assim, mas vamos mostrar para quem está lá. Eu sou muito exibido, né, Fábio? Mostrando foto para todo lado, hein? Mas não é, não. Hoje eu uso as redes sociais, mas é para promover a atividade em si mesmo. Eu fico até preocupado, às vezes, da conotação que pode dar, mas, infelizmente, eu tenho que tomar essa pedrada faz parte, é normal. Mas eu procuro promover a nossa atividade. A nossa atividade é a da distribuição, né? Eu faço a mercadoria chegar no pequeno e médio varejo, aquele que era o meu avô quando começou, entendeu? Ele recebe aquela mercadoria. Nós, consumidores, Fábio, temos 2 momentos de consumo no varejo alimentar, no canal alimentar. Primeiro é o momento do abastecimento, onde eu vou nas lojas maiores, como VN e tal, e me abasteço, né? Eu abasteço minha despensa ou o meu estabelecimento. E o segundo momento que eu e o Fábio utilizamos para consumo no canal alimentar é o da conveniência, né? E essas lojas de conveniência, que é a loja de bairro, que o Vila Nova abastece. Entendeu? Essa é a nossa atividade. E a ABAD representa este tipo de atividade, entendeu? Se chama canal indireto dentro do canal alimentar. A gente promove esta atividade e a gente nunca teve uma participação de mercado tão alta quanto a gente está tendo, tá? Dado a valorização da nossa atividade e dado que concentrou demais essa questão do cash and carry também, e a população se cansa um pouquinho de toda essa locomoção, né? Sim. Porque você vai se abastecer, né? Numa loja de desconto, né? Você tem que pôr no preço aí o tempo teu de deslocamento e de trabalho para se abastecer, né? E a gasolina, porque eu estou falando uma coisa é eu estar em Poços de Caldas e estar indo me abastecer, outra coisa é eu estar em São Paulo, né? Aí tem a gasolina, tem todo a derivação do que eu vou fazer, entendeu? Que muitas vezes você opta pela conveniência. E a conveniência hoje está tendo um protagonismo muito grande, né? E a atividade do atacado e distribuidor passou por um processo de transformação digital que agora a gente está promovendo ela no nosso cliente, que legal. No pequeno e médio varejo. Bacana. Recentemente a gente está desenvolvendo um projeto aí junto à APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, justamente de promoção e transformação digital do pequeno e médio varejo e a gente obtendo a fórmula correta do desenvolvimento, a gente vai rolloutar aí para todo o Brasil, entendeu? Mas é um projeto muito bonito, está sendo angariado por grandes sponsors aí da indústria, né? E que eu tenho certeza que vai ser vai ter muito sucesso. Você citou, por exemplo, a cidade de São Paulo, mas, por exemplo, vamos pegar Poços de Caldas, que está aqui no sul de Minas, é a maior cidade do sul de Minas, nós estamos ao lado aqui de cidade de 3 mil habitantes, 4 mil habitantes. Uhum. Isso não é uma exclusividade de Poços de Caldas, porque quando a gente fala do Brasil, isso acontece em qualquer área do Brasil, né? Você tirando dos grandes centros, isso não tem dúvida que isso é uma realidade. Então, às vezes, a pessoa ela não pode... não está encontrando alguma coisa dela, mas tem um custo operacional para ela ir numa cidade maior. Então, se ela tiver realmente essa conveniência na cidade dela... O preço da gasolina não paga, às vezes, a economia. Exatamente, e não deixa o produto competitivo. Vamos falar também da UNEX, que é a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviço, que representa mais de 60% do PIB nacional e gera 33 milhões de empregos. Léo, como que é possível integrar? A gente está falando aqui agora há pouco, no bloco anterior, da dificuldade de lidar com pessoas, dar um passo de cada vez. Como é que é possível integrar todas essas entidades, como a ABAD, a Abras, a Abrazel, entre outras importantes entidades, que representam setores que são essenciais para o turismo, comércio, serviços, gastronomia? Como é que integra todos esses atores numa pauta turística do país e ainda... ser o presidente dela? Você é o presidente da UNEX. Conta também como é que os pequenos lá, o cara lá do interior,
pode ter acesso a essa informação e se conectar a esse ecossistema poderoso que você lidera? Em primeiro lugar, né? A UNEX é uma entidade composta por entidades, né? Você pega lá como entidades que compõem a UNEX. A ABAD, a Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, né? Através do João Galassi, que também foi meu antecessor lá como presidente. Você pega a Abrazel, que é presidida pelo Paulo Solmuth, que é um grande amigo meu, também foi presidente da UNEX, né, e exerce um trabalho magnífico à frente da Abrazel, há mais de 20 anos. Você pega algumas gigantes aí da representatividade, que eu vou citar aqui, uma delas é a CACB, que tem muito a ver com Poços de Caldas, porque Poços tem a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária da cidade, né? A ACIA, ela é ligada à Federaminas, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais, que congrega todas. E a Federaminas é ligada à CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, hoje presidida pelo Alfredo Kotait, né, que já foi senador da República e que é próximo do Gilberto Kassab, do Guilherme Afif, de todos esses aí. Hoje em dia tem um papel muito importante na Associação Comercial de São Paulo. E eu tenho uma cadeira lá no conselho também. Além de ter uma cadeira como diretor jurídico da ACIA também, né? E por fim, a CNDL, por fim não, tem outras, mas assim, de grande peso, né? A CNDL também, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, né? Você pega, tem CDL para todo lado. Essas duas últimas que eu citei, a CACB tem 2.400 filiadas. Nossa! A CNDL tem 1.600 filiadas. Você pega a ANAMACO, que é a Associação Nacional do Material de Construção, e duas outras aí que são entidades operacionais. Uma delas é a AFRAC, que é a Associação Brasileira da Automação Comercial, que pega os sistemas de banco, sistemas comerciais aí para efeito de informações financeiras e transações aí para efeito de consolidação. E por último a GS1, que eu estava te falando que eu vou num evento hoje, Sim. que é a dona do Código de Barras no mundo, né? Nossa. Aliás, a ABAD foi uma das precursoras da trazida da GS1 há 40 anos atrás para o Brasil. E hoje a GS1 está presente em mais de 170 países e aqui no Brasil ela está comemorando hoje 60 mil associados, né? E ela agora está com um novo projeto, que é o Código de Barra se tornar o Código 2D, que é o QR Code, né? Sim. Que ela tem toda a capilaridade para ela estar implantando esse tipo de tecnologia para a trazida de informações para os produtos aí. Substituindo o QR Code na barra por um QR Code nas embalagens. Onde você vai ter muito mais informações a respeito do produto que Entendi. são importantes para a sua saúde, para o seu bem-estar. Para tomar decisão se você vai comprar ou não. Se vai comprar ou não. Essa é a base, né? Então, o Nex é isso. E a UNEX traz em si pautas prioritárias, no caso, principalmente legislativo, mas no campo executivo e judiciário também. A exemplo, semana passada estávamos lá fazendo a renovação das nossas pautas prioritárias junto ao Congresso e foi a ocasião da derrubada do IOF, né? Não basta ter capacidade, tem que ter sorte às vezes também, viu, Fábio? E ali a ocasião foi uma ocasião coincidente ali da derrubada do IOF e do lançamento das nossas pautas prioritárias. E estávamos lá no momento da votação, eu estava até lá no Congresso, sabe? Foi um momento assim diferente para mim. Eu já estive lá diversas vezes, mas foi um momento diferente porque eu acabei presenciando diversos embates calorosos lá sobre o tema, sabe? Mas basicamente é isso. A gente toca essas nossas pautas, tem os eventos, né? E a base de estar lá é a capacidade de conciliar, Fábio. Interesse divergente você tem para todo lado. Exato. Você tem que achar a convergência, né? E você tem que ter uma paciência muito grande para efeito assim de achar o momento certo para avançar com as suas pautas. Isso é muito importante. Olha, eu vou falar mais aqui agora. O Grupo Vila Nova, ele é um exemplo de tradição e inovação. Você está falando de uma empresa de 97 anos, que é tradição, e você está falando de tecnologias, de sistema, você atender com modernidade, que é uma questão, né, de inovação. E essa habilidade de lidar com pessoas, me diz, como equilibrar essas duas forças nos dias de hoje, que o mundo está cada vez mais... A gente está no sistema capitalista, mas assim, o retorno precisa ser cada vez mais imediato, mas a gente tem que entender o tempo das coisas. Esse conceito, viu, Fábio, como você acha, também eu percebi pela sua fala,
eu acho errado, né? O conceito de ter pressa, né? A gente tem que pensar rápido, mas a gente tem que agir devagar e com serenidade, entendeu? Então, por mais que a gente, num determinado momento, perca o bonde, né? Dizem os antigos, negócio não acaba nunca, sempre vai haver negócio. Então, se você perder esse bonde, vai ter um próximo bonde, não se estresse. Faz parte do teu processo de amadurecimento, do teu processo de evolução, mas eu vejo que a gente tem que ter serenidade. Eu brinco, né? Porque eu jogo golfe lá no fim de semana, né? Ainda tem tempo, às vezes, de jogar golfe. Ultimamente não tem tido, não. A última vez que eu joguei faz mais de 3 meses. Mas eu brinco, né? Porque o golfe é um esporte que consome o tempo demais da pessoa, né? Você vai lá, para você jogar, depois ficar com os amigos lá antes de ir para casa, você demora pelo menos umas 7 horas aí do teu tempo, né? E aí eu brinco com todos lá, inclusive com os meus amigos golfistas também, que o golfe me serve, não sou eu que sirvo o golfe, né? O que eu faço? Eu pego meu filho, a gente vai lá, bate uma bolinha de 2 horas e volta para casa. Volta para casa pronto para almoçar com os pais. O que eu quero dizer com isso, né? Você não pode entrar num processo profissional onde aquilo te consuma. Em primeiro lugar, o teu bem-estar físico e espiritual precisa ser preservado. Mas isso não te dá o direito de ficar no teu sofá da casa postando em bet e ficar jogando um joguinho de PlayStation. Não é isso. Você tem que ter a sua serenidade para cumprir a tua evolução, baseado em 3 pés, né, que eu vejo, né? Trabalho, família e o self, né, que é o teu bem-estar espiritual, de uma forma equilibrada. Nenhum dos 3 pode passar. Nenhum dos 3, nem o teu self, nem a tua família, nem o teu trabalho. Quando um dos 3 está passando, está errado. Então, faça tudo no seu tempo, organize a sua vida de uma forma que você consiga pensar rápido e agir devagar. Que fantástico isso. A gente percebe que a pandemia, ela acelerou o mundo digital, o e-commerce, né? E trouxe muita modernidade que facilita com que a gente possa fazer com que os pequenos produtores, pequenos comerciantes tenham uma maior agilidade, mas com os pés no chão. Agora, nessa sua atuação que é nacional, mas a sua base é aqui em Poços de Caldas. E com base na sua experiência, o que você enxerga de um patrimônio mais valioso nesse nosso ecossistema local, pensando no equilíbrio da vida desse tripé que você acabou de falar? É o que eu falei para você no começo da conversa. Poços de Caldas dá uma expectativa de vida de pelo menos 5 anos, se você souber aproveitá-la. Se você souber aproveitá-la. Se você ficar no sofá da tua casa, você não está em Poços de Caldas. Não vai. Você pode estar no sofá de casa em São Paulo, que é a mesma coisa. coisa. Entendeu? E se você ficar dentro do escritório também 90% do teu tempo, você não está em Poços de Caldas. Você está dentro do escritório que São Paulo vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, acha um jeito de equilibrar através do seu tempo. Tomar banho nas termas. Tomar banho nas termas, fazer uma massagem, entendeu? Faz diversas coisas assim que vão te dar uma situação de relaxamento. Vai curtir com a sua família, né? Esteja junto e presente com a sua família, né? Eu faço muita questão disso. Desde que meus filhos nasceram, a única questão que eu fiz, quando eu estava aqui em Poços de Caldas, levar e pegar na escola e almoçar junto. Isso é importante. Porque, né, é nesse momento que você sente como é que tá a vibe, o que você vai precisar dar de input aí para o desenvolvimento e para a evolução. Eu faço isso com muito gosto. Hoje meu filho está morando em São Paulo, estudando em São Paulo, mas foi com tranquilidade. Foi porque ele quis, ele que se organizou e eu dei todo o apoio que ele precisou. Vai ser com a minha filha assim? Não sei. Vai depender dela, não de mim. Eu não faço essa questão e não imponho, mas eu dou perspectiva. Falo, filha, é assim, hein? Se você quiser, vai. Se não quiser, fica tranquila que o papai te dá retaguarda aqui, entendeu? Então, isso eu acho que faz parte do processo de evolução da pessoa, da família, do profissional e tudo. Tudo vai acontecendo naturalmente. Mas tem que estar disposto a caminhar essa jornada. É igual o caminho da fé. Você saber como começa e como termina é facinho. Pega o Google, dá em cima e vê. Agora, você participar dessa jornada, que é diferente dessa caminhada, né, Fábio? Que a gente sempre falou, né? Olha, tá ali, ó, no teleprompter, ó. Após eu participar de um evento do Vila Nova, uma frase que você me escreveu por WhatsApp me marcou muito. Não foi pouco, foi muito. Estamos juntos nessa caminhada. Que é o mesmo que a jornada, né? Que é a jornada. Léo, o que então significa, com base em tudo isso que a gente conversou aqui, dessa metodologia que você fala, de entender, saber respeitar as opiniões, entender a pressão que o mercado faz em cima da gente e, ao mesmo tempo, ter essa serenidade. O que significa a palavra caminhada para você? Fábio,
já está tudo escrito nos livros, basta a gente pesquisar, né? O que eu quero dizer com isso é que o que se leva da vida é a vida que a gente leva, entendeu? E a vida que a gente leva, a gente pode imprimir prazer nessa caminhada com as propostas que a gente estabelece para nós e com os erros que a gente obtém com elas também, às vezes as decisões erradas, o aprendizado que a gente tem, né? Mas vale esse dia a dia, essa caminhada e essa evolução espiritual. E eu já tive momentos de muita decepção, de muita tristeza, o que é normal para todo mundo. Mas isso me fortalece. Eu te digo uma coisa, viu? Eu conto aqui nos meus 48 anos de vida que por 2 momentos na vida eu fiquei muito triste. E foram os 2 momentos da minha vida que eu me senti mais próximo de Deus, Fábio. Que benção. Mas buscando a religiosidade, buscando Sim. a espiritualidade, você se acostumando com o problema e com a tua condição, né? Que aí depois veio tudo de uma forma que depois você até acha estranho. Fala, não é possível que eu estou com tanta sorte assim, as coisas acabam acontecendo depois, né, Fábio? Sim. Mas eu trago aí para a presença divina e todo esse mérito, tá? A gente só é implementador aí, porque Deus é que guia e Deus é que dá prazer no que a gente faz, tanto pequeno quanto grande. Não interessa a dimensão do que você faz, tenha prazer no que você faz, né? Eu não almejo ser presidente dos Estados Unidos, não almejo ser prefeito de Poços de Caldas, entendeu? Eu almejo fazer o que eu faço, entendeu? Fazer o que eu faço na dimensão do que eu faço. Se eu tiver prazer com isso, eu estou bem comigo mesmo. Aí a vida me serve, eu não sirvo a vida. Eu lembro, quando eu entrevistei a Carol, a gente batizou o hashtag 90 anos. Uhum. E o que é o hashtag 90 anos? É a gente olhar para o nosso aniversário de 90 anos agora. Eu também tenho 48 anos. E eu falei assim, vamos comemorar os meus 90... Está aqui o convite, seja bem-vindo, você é convidado para a minha festa de 90 anos. Por que isso? Porque a gente quer estar junto, a gente está contando história. Imagina toda a história, a quantidade de coisas que a gente fez na vida, né? E a gente poder celebrar. E sim, a gente precisa ter resultados, mas não deixar de ser imediatista, vamos entender o todo, o conjunto, que isso faz toda a diferença na nossa vida. E aí, Leonardo, para a gente finalizar esse último bloco, que mensagem, então, que você deixaria para os jovens empreendedores que acreditam no potencial de Poços de Caldas e falam assim, vou começar por lá? Pense no legado que você vai deixar no hashtag 90 anos, né? Você precisa olhar dos 90 anos para trás e dizer assim, eu deixei um legado positivo, né? No sentido assim de propósito, de andar com a fala, né? Como diz o americano, walk the talk, né? Eu falo muito, mas eu faço o que eu estou falando. Não adianta eu falar. A gente vê uma série de coaches da vida, coach da vida, né? O cara sabe tudo da tua vida, da vida dele ele não sabe nada. Então, você desculpa, mas ele está falando muito, ele precisa pôr um pouquinho em prática também o que ele está falando, né? Sim. Então, eu vejo isso, que o hábito faz o monge, Fábio. Então, se a pessoa tem um propósito, ela tem um motivo aí de entrega, que ela debruce nesse motivo aí, ela entre de cabeça e ela passe a exercer até o momento que ela disser é isso mesmo que eu quero ou definitivamente eu não quero isso. Porque imagina você com 90 anos falando, e se eu tivesse feito aquilo? Acho que essa frase dói para qualquer um, viu, Fábio? Sim. Entendeu? Esse questionamento ninguém merece. E se eu tivesse feito diferente, né? Então eu acho que a gente não pode ter essa frase conosco, não. Por isso a gente deve debruçar de uma forma positiva, humana e honesta, né? Em cima de determinados propósitos que com certeza de uma forma divina a gente vai receber. Um brinde, meu amigo. Um brinde. Falar com quem transforma é sempre inspirador. Economia, quando bem pensada, gera futuro, dignidade e oportunidades reais. Um brinde e fica aí, hein? E para tudo isso acontecer com qualidade, aqui tem uma equipe nos bastidores que merece o nosso aplauso e o nosso respeito. Multimídia Videoproduções, Rodrigo, Pedro e equipe são mestres em transformar ideias em imagens. Muito obrigado, guerreiros da Multimídia! No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas.
Leonardo, foi um privilégio ter você aqui, meu amigo. Muito obrigado por toda a trajetória, pelas ideias, pelo apoio desde sempre. O microfone agora é todo seu. Que mensagem você gostaria de deixar para quem nos acompanha, para Poços de Caldas e para todos que acreditam na força da enogastronomia como uma ferramenta de transformação? Em primeiro lugar, uma mensagem de agradecimento de poder ter a oportunidade de estar aqui contigo, Fábio, e te parabenizar pelo trabalho que você faz, pelo entusiasmo que você tem e pela forma como você quer transformar a tua região, a tua cidade, né? Isso, em primeiro lugar, para mim é muito gratificante. Eu vejo no vinho aí um potencial muito grande, porque o vinho é consagrado milenarmente, né? Então, quer dizer, não é qualquer coisinha que está chegando agora, entendeu? Não é qualquer hábitozinho que está chegando agora. Então, diante dessa característica que o vinho tem, o potencial de Poços aí de desenvolvimento é muito grande, mas depende de gente, depende de implementação e depende de acompanhamento. Se não tiver alguém para liderar esse movimento, ele não vai acontecer. Então, eu acho que você, hoje em dia, tem essa aptidão, viu, Fábio? Mas tenha isso em mente e vai atrás dessa possibilidade, dessas oportunidades, que eu tenho certeza que elas vão acontecer caso você queira e caso você haja. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pela confiança de sempre. E também a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, tenho um compromisso que eu estou nessa jornada, nessa caminhada. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, como @Confraria Enoexperiências. Também esse podcast já está no Spotify, Deezer e Apple Podcast. Só procurar podcast Enoexperiências. O vinho e a gastronomia faz da vida uma celebração constante. E lembre-se, sempre, hein? Viver é brindar com a alma. Eno abraços.